unidade 1 do módulo 10 tem como tema o significado de alimentação e nutrição. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Vamos conhecer um pouco mais? Bom, o objetivo da aula. O objetivo da unidade 1 é definir a diferença entre alimentação e nutrição. Segundo objetivo, identificar o que são e como estão divididos os nutrientes. Objetivo 3, conhecer os significados, vários significados da alimentação. E objetivo 4, compreender como os fatores culturais, econômicos, religiosos, sociais influenciam nos hábitos alimentares de uma pessoa, ok? Continuando. Unidade 1, alimentação e nutrição. Você saberia me dizer se alimentação e nutrição têm alguma diferença? Esses dois termos fazem alguma diferença? Vamos ver? Um conceito, eu trouxe para vocês um conceito de alimentos. São substâncias que visam promover o crescimento e a produção de energia necessária para diversas funções do organismo, ou seja, são substâncias, certo? Outro conceito que nós temos são produtos de origem animal e vegetal que fornecem às pessoas a energia de que precisam para crescer, andar, pensar, correr, respirar e até mesmo dormir. Até para dormir a gente precisa de energia. Então, vimos aí dois conceitos de alimentos. Os dois, eles se resumem em quê? São substâncias que vão fornecer o quê? Energia para que o corpo possa funcionar, certo? Então, esses são os conceitos de alimentos. Vamos ver um pouquinho sobre um conceito. Diante destes dois conceitos, nós temos, então, podemos entender o que é alimentação. A alimentação, então, ela é um ato voluntário e inconsciente. Por que um ato voluntário e inconsciente? Porque para comer, nós que vamos atrás desse alimento, depende exclusivamente de nossa vontade. Nós que escolhemos que tipo de alimento nós vamos comer, se é uma fruta, se é um biscoito, né, se é um suco. O lugar onde vamos realizar essa alimentação, essa refeição, se é em casa, se é no trabalho, se é em alguma lanchonete, então o lugar a gente também escolhe. Outra questão que a gente escolhe, as pessoas que vão participar vão nos fazer companhia durante essa alimentação. Se é com a família, se é com um colega de trabalho, se é com os irmãos, enfim, a companhia a gente escolhe também. Então, por isso que a gente fala que a alimentação é um ato voluntário e inconsciente, depende exclusivamente de nossa vontade, certo? Então, agora vamos conhecer um pouquinho sobre um conceito de nutriente. Nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos, certo? E são utilizadas pelo organismo para manutenção do corpo, ou seja, os nutrientes são os que estão contidos aqui dentro dessa maçã, certo? Tudo que tem dentro dessa maçã são diversos tipos de nutrientes. E cada nutriente desempenha uma função específica dentro do nosso corpo, certo? Aqui também temos o exemplo do abacate. Tudo que tem dentro do abacate são os nutrientes. E a maçã por inteira, ela sim é o alimento. Então, alimento é a maçã por inteira e nutriente é o que forma a maçã. Diversos tipos de nutrientes, de substâncias formam a maçã. Outro conceito de nutrientes são elementos responsáveis pela manutenção de todas as reações bioquímicas. Ou seja, as reações bioquímicas são reações que acontecem dentro do nosso corpo, necessária para o perfeito funcionamento do nosso organismo. Então, resumindo, os dois conceitos explicam que nutrientes são elementos que vão nos fornecer os nutrientes para que possamos manter
a vida, manter as atividades do nosso organismo. E a nutrição, ela acaba sendo então o quê? Um ato involuntário e inconsciente. Por que um ato involuntário e inconsciente? Porque aí a nutrição já não depende da nossa vontade, assim como a alimentação. Ela ocorre devido a vários processos dentro do nosso organismo, que nós vamos ver com detalhe daqui a pouquinho. Então vamos ouvir agora uma consideração da professora Sabrina sobre os alimentos e os nutrientes. Então agora você já conheceu um pouco sobre o conceito de alimentação e nutrientes. Então é importante você lembrar que na hora de você escolher um alimento, você deve considerar também os nutrientes que estão contidos nesse alimento, porque são eles em que vão promover a saúde dentro do seu organismo, vão te dar um bem-estar e maior qualidade de vida. Ok, bela consideração, professora. Então agora vamos entender como é que funciona essa nutrição. Vamos lá? A nutrição, ela é o estudo dos alimentos, certo? Então, tudo que está relacionado aos alimentos, a nutrição vai estar estudando para poder compreender o que os alimentos têm de benefício para a saúde. Então, é o estudo dos alimentos, dos mecanismos pelos quais o organismo ingere, né? Como é que vai ser ingerido o alimento, como é que ele vai assimilar e como vai utilizar esses nutrientes, pois não é simplesmente comer, o alimento tem que passar por um processo até ele ser digerido. Então isso vão nos fornecer a energia necessária para mantê-lo, o corpo vivo, ou seja, então nutrição é um estudo dos alimentos, certo? Então para entender melhor a nutrição, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona. A nutrição, ela vai iniciar quando o alimento for levado à boca. Aqui começa o processo de nutrição, porque os alimentos vão começar um processo de transformação, certo? E aí tem várias etapas. Depois da boca, vai passar para o estômago, intestino. Então, esse processo inicia-se a nutrição. E esse processo recebe um nome, é o processo de digestão. Você já ouviu falar no processo de digestão? Você sabe o que é o sistema digestório? Como ele funciona? Já? Então, bora lá entender um pouco melhor como é que esse processo do alimento ele é transformado dentro do nosso organismo? Vamos conhecer. Bom, o que é o sistema digestório, né? Que é o sistema digestório. Bom, o sistema digestório é um conjunto de órgãos. Quais desses órgãos fazem parte? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e também o reto. Então, esses órgãos, eles fazem parte do sistema digestório, onde cada um vai desempenhar um papel para que os alimentos, né, sejam transformados e para que o corpo possa absorver esses nutrientes. E qual é a função do sistema digestório? Realizar a digestão, certo? Vamos conhecer como é que essa digestão ela acontece. Como é que ela acontece dentro de nós? Vamos lá? Bom, aqui nós temos, né, um desenho que vai mostrar como é que funciona o sistema digestório. Como eu falei, o sistema digestório, ele faz parte dele a boca, certo? Por onde o alimento vai entrar. Então, o alimento, ele entra pela boca. Aqui na boca, ele vai sofrer um processo de trituração, que é a mastigação do alimento. Também vai sofrer um processo de salivação, ou seja, o alimento começa a ser triturado e recebe a saliva. Durante esse processo aqui, esse alimento, ele começa a ser transformado em quê? Em um bolo alimentar. Então, esse início aqui, ó, aqui inicia-se a nutrição, assim como o processo de digestão. O alimento entrou, foi triturado, recebeu a saliva, então ele vai passar para onde? Para a faringe. Então, o alimento vem para a faringe, que é esse canal aqui. Da faringe, ele vai ser impulsionado para... Aqui também nós temos o esôfago, tá? Então, daqui da faringe, ele vem para o esôfago, porque faz parte aqui desse canal o esôfago. É no esôfago que ele vai também receber um outro tipo de líquido, que é o muco.
onde vai lubrificar ele, porque tem pessoas que acabam mastigando o alimento não da forma correta, mastigam um pouco o alimento. Então, para evitar que esse alimento que entrou, que não foi mastigado de forma correta, vai evitar com que esse alimento, ele altere aqui a parte da cavidade do esôfago. Então, por isso que ele recebe esse muco, para ele ficar mais lubrificado e assim conseguir passar do esôfago para o estômago. Quando ele chega aqui no estômago, ele vai receber outra transformação. Ele vai ficar armazenado por um período de tempo no estômago e vai receber alguns sucos gástricos, que também ajudará o bolo alimentar a ser transformado. Daqui do estômago, ele vai passar para o intestino, tá? E no intestino ele é dividido em intestino grosso e intestino delgado, certo? Então, ele vai primeiro para o intestino delgado. No intestino delgado, é onde vai começar a absorção dos alimentos, certo? Então, é no intestino grosso que a maioria dos nutrientes são absorvidos. O que o intestino grosso não absorver, ele vai mandar para o intestino delgado, que é essa partezinha aqui, certo? Então, aqui no intestino delgado, o alimento que não foi absorvido, ele será mandado para fora do corpo. Como é que ele vai para fora do corpo? Através das fezes. Então, o que não foi utilizado pelo intestino delgado vai para o intestino grosso, onde vai ser transformado esse bolo alimentar, que era o alimento no início, ele vai ser expelido, mandado para fora do corpo através do reto. Então, o que o corpo não utiliza, ele manda para fora através do reto, ok? Então, de uma forma simplificada, esse é o processo de digestão, que implica na ingestão do alimento, na mastigação, na deglutição, que é quando o alimento chega na faringe, ele é deglutido, ou seja, engolido. Depois ele passa para o processo de digestão, que inicia-se no estômago. Depois ele vai para o intestino, delgado, onde é o processo de absorção dos alimentos. E por último, o alimento que não foi absorvido, ele vai ser mandado para fora, que é a excreção, vai ser mandado para fora do corpo através das fezes. Então, aí esse é o sistema digestório. É assim que ocorre a digestão dos alimentos. O alimento entra na boca e passa por vários processos dentro do nosso organismo até poder ser absorvidos os nutrientes desses alimentos. E são esses nutrientes, depois de absorvidos, que vão gerar energia para o nosso corpo. Para que essa energia serve? Essa energia serve justamente para dar um impulso para o nosso corpo. Sem energia, a gente não consegue desenvolver nenhuma atividade, não consegue andar, não consegue correr, não consegue dormir, não consegue trabalhar. A energia, ela funciona como se fosse o combustível do nosso corpo, certo? O carro só não funciona se tiver um combustível, ou o álcool, ou a gasolina. Então, a mesma coisa no nosso corpo, ele não funciona sem nada, ele vai funcionar com a energia, ok? Então, vamos lá, continuando. Bom, os nutrientes, eles são divididos em dois grupos. E quais são eles? Você saberia me dizer como que esses nutrientes são divididos no mundo? Vamos conhecer. Os nutrientes, eles têm dois grandes grupos, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Cada grupo do macro e do micro, eles têm as suas subdivisões, certo? Nos macronutrientes, nós temos quem? Os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Você saberia me dizer alguma coisa sobre esse grupo dos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura? Saberia? Com certeza, quando eu começar a dar um exemplo, você vai saber qual alimento vai pertencer a qual grupo. Vamos lá, então. Os carboidratos. Bom, os carboidratos, eles vão representar a mais importante fonte, de quê? De energia proveniente da dieta. Ou seja, é no carboidrato que a gente encontra a fonte principal de energia para a dieta. E qual a função desse
Então, função energética por quê? A função energética porque através dele a gente consegue adquirir a maior quantidade de energia que tem nos alimentos. Então, com os carboidratos, nós conseguimos absorver esses nutrientes, né, que vão ser transformados em quê? Em energia. Então, vamos lá. Os carboidratos, eles são armazenados aonde? São armazenados nos músculos e também no fígado. E eles podem ser rapidamente convertidos, transformados nesse caso, né? Em quê? Em energia, quando o corpo necessitar, certo? Então, os carboidratos, eles funcionam assim. Por ele dar muita energia, ele tem que ser consumido moderadamente. Porque caso ele seja consumido em excesso, ele vai causar danos à saúde. Porque ele tem que ter, dentro do nosso corpo, nós temos que ter o quê? Um balanço energético. Se eu consumir muito carboidrato e me der muita energia e eu não gastar essa energia, o que vai acontecer? A energia vai ficar acumulada, armazenada onde? Nos músculos e no fígado. Para quando o corpo necessitar dessa energia, aí rapidamente ele é transformado em energia para que o corpo possa consumir. Então, cuidado com os carboidratos, ok? Então, vamos conhecer quais são os grupos dos carboidratos. Que alimentos estão dentro desse grupo dos carboidratos? Os carboidratos, nós temos o grupo dos cereais, que temos aqui arroz, aveia, né, o trigo. Aqui o grupo dos pães, ok? Pão em geral, pão francês, pão doce, pão caseiro. O grupo das massas, aqui nós temos também os macarrões, né, as lasanhas, então todos os tipos de massa, pizza, estão dentro desse grupo de carboidrato. Os bolos em geral, bolo confeitado, bolo simples, ok? Biscoito recheado. As frutas também têm carboidrato. A batata, os açúcares em geral, o açúcar de mesa, né, que é o açúcar branco também é o grande vilão, e o chocolate, né? Então temos que tomar cuidado com esse tipo de alimento. Você viu ali que carboidrato, então, são os alimentos que geralmente as pessoas gostam de consumir e que acabam consumindo em excesso, né? Por quê? Porque são saborosos, mas temos que tomar cuidado. O carboidrato, ele vai auxiliar muito no corpo, desde que ele seja consumido na quantidade correta, sem exceção. Ok? Então vamos lá. Vamos saber um pouquinho sobre o outro grupo de alimentos, que é quem? As proteínas. Quem pertence a esse grupo de proteína? O que são as proteínas? Bom, são considerados nutrientes importantes porque eles vão nos fornecer o quê? Os aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? Eles são substâncias que o corpo necessita, porém o corpo não consegue produzir esses aminoácidos, né? Então, por isso que nós devemos consumi-lo através da alimentação. Eles são essenciais para a saúde, mas o corpo não consegue produzir. Então, devemos nos alimentar para adquirir esses aminoácidos essenciais. E eles estão presentes no grupo das proteínas. Qual a função das proteínas? Função construtora, ok? Função construtora. As proteínas, elas estão armazenadas também, assim como os carboidratos ficam armazenados, mas as proteínas estão armazenadas nos músculos, né? Como no caso no sangue, também estão nos ossos, na pele e na cartilagem. Então, as proteínas, ela tem um papel diferenciado do carboidrato. O carboidrato dá o quê? Energia. As proteínas não. As proteínas, elas são construtoras, vão construir os nossos músculos, a nossa pele. Então, vão auxiliar nesse processo de produção. Para que o corpo funcione, todos os dias ele é transformado. Então, todos os dias temos que consumir carboidrato, proteína, ok? E vamos conhecer quais são os grupos das proteínas. Bom, as proteínas, elas podem ser divididas em dois grupos, tanto nos alimentos de origem animal, que são as carnes em geral, carne vermelha, carne branca, que é a ave, né, o peixe, os ovos, também temos proteína nos ovos, leite e seus derivados, né, queijo, coalhada, requeijão. Então, tudo nós temos a parte das proteínas.
Também estão presentes nos alimentos de origem vegetal, que são o quê? O feijão, no feijão encontramos proteína, na soja, na lentilha e no grão de bico. Então, na hora de montar o seu prato, não esqueça, é importante todos os dias consumir a proteína. Um dia você consome o feijão, outro dia você pode consumir a lentilha, outro dia você pode consumir o grão de bico. Então, o importante é estar diversificando na hora de se alimentar, tá? Quanto mais diversificada a alimentação, melhor, mais saudável será a sua alimentação, ok? Então, vamos conhecer o último grupo, né, dos macronutrientes, que são as gorduras. O que são as gorduras? São substâncias insolúveis em água, ou seja, ela não se mistura com a água. Quando elas estão em seu estado sólido, a temperatura ambiente, elas são denominadas como gorduras. E quando estão sobre a sua forma líquida, ou seja, né, derretida, elas são denominadas como óleos. Então, você já ouviu falar, né, na gordura? Ou elas vão ser chamadas de gordura, né, com seu estado sólido, ou então no seu estado líquido, óleo. As gorduras, elas também são conhecidas, sabe como? Como o grupo dos lipídios, certo? Então, você já pode ter ouvido falar em lipídio e não saber o que é. São as gorduras. Bom, e qual a função dessa gordura? Assim como os outros grupos, a gordura também tem sua função. A função da gordura é uma função extra energética. Aí você vai me falar, extra energética é porque a gordura, ela acaba dando uma maior quantidade de energia. Assim como o carboidrato, ela dá uma quantidade de energia muito, muito maior. E é um tipo de alimento muito calórico, bastante calórico. Por isso, esse também deve ser consumido moderadamente, ok? Nada de consumir gorduras em excesso. Vamos lá, saber alguns alimentos sobre esse tipo de gordura. O corpo, ele obtém muitos lipídios a partir dos alimentos, mas também produz algum desses alimentos. Então, assim, tomar cuidado. Se eu já vou consumir um tipo de alimento que é gorduroso, eu tenho que lembrar que meu corpo também produz alimento. Então, dentro do meu corpo, eu não vou ter apenas a gordura que eu consumi, e sim também a gordura que meu corpo produziu. Então, isso é muito importante lembrar, tá? E o exemplo de gordura? Bom, as gorduras animais são em todos os tipos de carne, certo? Seja ela carne branca ou carne vermelha. E também são presentes nos óleos vegetais, ok? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol e no óleo de canola. Só que é uma gordura com menor teor, né? São tipos de óleos com menor teor de gordura. Então, esse tipo de óleo que eles devem ser consumidos. Óleo de milho e de girassol devem ser consumidos em sua alimentação. Bom, vale ressaltar aqui algumas dicas, né? Para na hora que você estiver preparando a alimentação, diminuir o consumo de óleos, ok? Então, dica número 1 é você consumir realmente a quantidade de óleo. Tomar cuidado na hora de despejar o óleo na panela. É uma quantidade mínima, tá? E de preferência que seja um óleo de girassol, de milho ou de canola. Outra questão, na hora de preparar a carne, você deve procurar uma carne menos gordurosa, como exemplo, o patinho. Bom, preparou a carne, por mais que a carne tenha gordura aparente, pode preparar ela com essa gordura. Porém, na hora de consumir, você deve retirar essa gordura e deixar de lado essa gordura e não comer. Por mais que as pessoas falem que é um prato, né, a gordura é um alimento gostoso, mas ela não deve ser consumida. Retire na hora de comer. Nas carnes brancas, você deve retirar das aves, no caso, a pele, porque lá nós temos grande quantidade de gordura, e do peixe também o couro. Você pode até preparar esses alimentos com a gordura, mas na hora de consumir, retire isso de sua alimentação. Ela não terá benefício para o seu corpo, apenas um depósito de gordura. Ela ficará depositada no seu corpo, ok? Bom, para temperar as saladas, uma dica é usar os temperos naturais, né? Os condimentos, como as ervas naturais, como a salsa, o orégano, né? Então,
utilize esses temperos para evitar colocar temperos prontos, temperos gordurosos. Utilize também o limão, o suco do limão, e aí sim pode utilizar pode usar aqui, ó, no caso, esse azeite, né, que é um azeite extra virgem, tá? Nada de colocar óleo para temperar a salada, e sim utilizar um azeite extra virgem, tá? Então, um tempero da salada ideal. Bom, consuma também, na hora de consumir a carne, procure consumir a quantidade pequena, nada de comer exageradamente, porque dentro da carne a gente viu que temos gorduras, certo? Então vamos lá. Então essas são algumas dicas na hora que você estiver preparando a sua refeição, evitar. A manteiga também. A manteiga, procure utilizar margarinas cremosas em vez de manteiga, porque o teor de gordura das margarinas cremosas é bem menor do que a da manteiga, ok? A senhora tem alguma consideração, professora, em relação a essas dicas? Com certeza. Então, você viu aí que os carboidratos, né, eles funcionam como combustível do nosso corpo. As proteínas têm a função construtora, é como se fossem os tijolinhos do nosso corpo, dão a estrutura corporal. E as gorduras têm a função extra-energética, né? Então, todos os grupos, eles se complementam e devem estar presentes diariamente na nossa alimentação. Não é mesmo, professora? Isso mesmo. Então, vamos ver uma diquinha que nós temos aqui da aula para vocês. Bom, a dica é, na hora de consumir o alimento, procure verificar se no seu prato nós temos todos os grupos dos alimentos, certo? Se tiver, pode ter certeza que você está realizando uma refeição completa, tá? Então, agora que a gente aprendeu os conceitos, quais são os tipos de macronutrientes, vamos conhecer alguns os tipos dos micronutrientes. Saberia me dizer quais são esses grupos? Vamos lá. Seriam os grupos das vitaminas, né, e dos sais minerais, ok? Então, esses dois grupos, eles pertencem ao grupo dos micronutrientes. E por que eles são chamados micronutrientes? Eles são chamados micronutrientes porque o corpo precisa desses dois itens, mas só que com uma quantidade bem menor se comparado aos macronutrientes. Por isso, micronutrientes, certo? Então, aqui, são necessários em pequenas quantidades, porém, o corpo não produz as vitaminas e também não produz os minerais, certo? Então, como é que a gente vai adquirir esse alimento? É através da alimentação, através da dieta. Então, através da dieta, a gente obtém os minerais e as vitaminas. E lembrando que cada um dos minerais e das vitaminas nós precisamos em quantidade específica. Ou seja, não quer dizer que eu preciso de uma quantidade X da vitamina A, é a mesma quantidade que eu preciso da vitamina E. Não, cada uma tem uma quantidade certa para o nosso corpo, assim como os minerais. A quantidade de cálcio que eu preciso não é a mesma quantidade de ferro que eu preciso, ok? Bom, qual que é a função? Assim como os carboidratos, as vitaminas e os sais minerais têm suas funções, certo? A função também das vitaminas e sais minerais são funções também reguladoras, vão regular, né, os processos do nosso corpo. São essenciais na digestão, elas têm a sua participação na digestão. Na circulação sanguínea também tem uma participação para que a circulação sanguínea ocorra. E o bom funcionamento intestinal. Fortalece também o sistema imunológico. O que vem a ser nosso sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa, ou seja, ele vai agir contra os invasores que querem entrar no nosso organismo. E que invasores são esses? As bactérias e os vírus, por exemplo. Então, eles vão ajudar, tá vendo a importância das vitaminas e dos sais minerais? Eles ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico, evitando assim que nós adquirimos alguma doença, certo? Bom, as vitaminas, elas são divididas em dois grupos, certo? Vitamina hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. Então, as vitaminas são divididas em dois grupos. As vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas A, D, E e K, certo? Essas vitaminas, elas são absorvidas na corrente sanguínea, certo? E as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas do complexo B.
Aí podemos ter a vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12. Então, esses são os grupos da vitamina do complexo B, que são divididas em vitaminas lipossolúveis, certo? Então, vamos lá. Os sais minerais, ou apenas minerais. Bom, os sais minerais, nós também temos diversos tipos, entre eles o cálcio, o ferro, o potássio e o fósforo. Cada um desses sais minerais, eles vão estar trazendo um benefício para a nossa saúde, ok? Vamos saber um pouquinho sobre eles. Bom, um exemplo das vitaminas e dos sais minerais, quais são? Aonde que eles estão contidos, esses alimentos, aonde que a gente pode adquirir esse tipo de minerais, de sais minerais e vitaminas? Nas frutas, no suco de fruta, certo? Temos também nas verduras, nos legumes, nos pães, né? Os pães podem ser enriquecidos com algumas vitaminas ou até mesmo com alguns sais minerais. Nos cereais, o arroz, certo? Por exemplo, podemos enriquecer o arroz com algum tipo de vitamina para as crianças, o leite e o feijão. Então, esses são alguns grupos pertencentes onde nós vamos poder encontrar os sais minerais e as vitaminas. Então, viu aí que diversos alimentos, eles têm diversos nutrientes, mas cada um em um tipo de alimento. Não quer dizer que um alimento, ele às vezes vai ter, né, carboidrato, vitamina, sais minerais, mas cada um vai realizar uma função. Então, por isso que é interessante você consumir alimentos diversificados, certo? Vamos lá. Em uma dieta saudável, não se deve faltar nenhum desses alimentos, tá? Pois os bons hábitos alimentares previnem o quê? Doenças. Então, esse é a nutrição se alia à saúde nesse momento. A nutrição, ela serve o quê? Para prevenir doenças. Mas hoje em dia, o que a gente faz? A gente ainda não age de forma correta. A gente acaba utilizando a nutrição para curar as doenças, em vez de prevenir. Então, desde o início, se eu tiver uma alimentação saudável, eu vou conseguir prevenir doenças na fase adulta e idosa, certo? Então, essa é a importância de ter uma alimentação saudável. Não esqueça disso. Bom, no planejamento do cardápio, leve em consideração a oferta das cores, tá? Pois quanto mais colorida, mais atrativa e nutritiva será a sua refeição. Então, podemos observar aqui um prato bem colorido, né? Na hora de montar o prato, é interessante você colocar uma parte de proteína, uma parte de salada, né? Complementar com carboidrato, que é a questão do arroz, e complementar também com as proteínas, que são a carne, a questão do feijão. Então, na hora de preparar seu prato, procure preparar um prato bem colorido e diversificado. Nada de colocar apenas o feijão e o arroz e a carne. Não, tá faltando quem? As vitaminas e os nutrientes. As vitaminas e os sais minerais, que estão contidos aqui na salada, ok? Salada, muito essencial para a alimentação. Bom, o consumo inadequado dos alimentos pode trazer o quê? Danos, prejuízo para a saúde das pessoas, tá? Não esqueça, pense nisso, isso é muito importante. Como assim? Como que ela pode causar um dano para a minha saúde? Bom, se eu consumir alimentos em excesso, qual vai ser o resultado? Posso ter uma possível obesidade, ok? Agora, se eu consumir alimentos uma quantidade menor do que eu necessito, o que vai causar o quê? Uma desnutrição. Então aqui, ó, nós podemos explicar que existe, como eu falei no início, o balanço energético do nosso corpo. Se eu consumo a quantidade de energia muito grande e não gasto essa energia fica acumulada no meu corpo e vai causar o quê? Obesidade, devido à energia que eu não gastei. Agora, se eu consumir uma quantidade de energia inferior do que eu preciso para desenvolver minhas atividades, vai faltar alimento para o corpo e vai causar o quê? Então, um processo de desnutrição dentro do meu corpo. Então, na hora de se alimentar, lembre-se, a alimentação, ela pode prevenir ou pode também causar doenças para o seu corpo.
Bom, o alto teor de gordura, açúcares e sal, ele pode fazer o que se eu consumir em excesso? Causar doenças como obesidade, diabetes, cárie dentária, né, muito consumo de açúcar, uma hipertensão, que é a pressão alta, o aumento dos níveis de quê? De colesterol, que é gordura, triglicerídeo também, que são gorduras, e doenças também cardíacas, que são doenças do coração. Tá vendo que só através da alimentação eu posso adquirir diversas doenças? Então, verifique. Na hora de se alimentar, lembre-se, quanto melhor, quanto mais saudável a alimentação, mais prevenir a sua saúde ela vai estar, ok? Bom, e aí vamos conhecer um pouquinho sobre a obesidade. Você já ouviu falar sobre a obesidade? A obesidade, ela é um acúmulo excessivo de quê? De gorduras, como eu falei no início, de gordura corporal, sendo normalmente causado pelo consumo exagerado de comida e também pela questão do sedentarismo, né? Falta de atividade física, ok? E a desnutrição? A desnutrição, ela é causada por alimentação inadequada, ou seja, insuficiente, com baixa quantidade de energia, de nutrientes e também de proteína. Elas podem ser causadas pela má absorção, ou seja, o corpo não consegue absorver os nutrientes que você consumiu. Anorexia também, que é a doença onde a pessoa come e vomita, né, porque sempre se sente gorda. E a falta de apetite. As pessoas acabam não tendo apetite. Então, essa questão do consumo inadequado dos alimentos vai causar o quê? Pode causar uma desnutrição, certo? E aí, professora, o que a senhora tem a falar sobre a obesidade e desnutrição? Nossa, quanta consequência que a alimentação pode causar, né, professora? Então, você observa que antigamente essas doenças acometiam mais o público adulto e hoje em dia passamos por um processo de transição nutricional, em que doenças como obesidade, pressão alta, diabetes estão acometendo principalmente o público infantil. Então é importante que você que trabalha na escola esteja atento a isso, né? Procure oferecer uma alimentação mais saudável para as crianças, para os alunos, e você é o responsável por estimular a alimentação saudável, o consumo de frutas, legumes e verduras para prevenir o desenvolvimento dessas doenças, que são doenças sérias, né? Que podem estar acarretando em outras consequências para o organismo. Então, fique atento a isso. Ok, mas o processo de alimentação, ela não está envolvendo apenas tudo isso que a gente já falou, né? A questão dos alimentos, dos nutrientes. Ela envolve outros fatores. Você saberia me dizer quais fatores podem influenciar no momento da gente comer, no momento da gente se alimentar? Vamos lá conhecer? Bom, o significado da alimentação. O ato de comer envolve alguns fatores, entre eles fatores culturais, sociais e afetivos, religião, conhecimento científico e também condições econômicas. Todos esses fatores vão influenciar no momento da nossa alimentação. Vamos saber como. Antes de falar dele, vamos verificar um pouquinho sobre os tabus alimentares. Você já ouviu falar em tabu alimentar? O tabu alimentar, são crenças e superstições relacionados ao consumo de alguns alimentos ou também a combinação de alguns alimentos que seriam prejudiciais à saúde. Como assim? Tipo, antigamente a gente ouvia dizer que o suco de manga, né, comer manga com leite fazia mal. Só que a gente viu que isso não é verdade. Hoje em dia existe suco de manga com leite normal, todo mundo toma e não passa mal. Então isso é um tabu alimentar, ok? Bom, outro tabu alimentar, ele pode ser criado por razões de saúde, tá? Como assim? Um exemplo é a tenise. Pessoas deixam de comer carne de porco, né? Porque se comer uma carne de porco crua ou mal cozida e que tenha as larvas da tênia, podem causar uma doença chamada tenise. Outro exemplo são os vegetarianos. Os vegetarianos, eles apenas se alimentam de alimentos de origem vegetal, não consomem alimentos de origem animal, ok? Por quê?
Segundo eles, os alimentos de origem animal fazem mal à saúde, então acabam deixando de lado. Isso são tabus alimentares. Bom, então como a gente viu lá na frente, como é que esses fatores vão influenciar na nossa alimentação? Os fatores culturais, eles influenciam na hora de comer, como por exemplo em algumas culturas, né, os muçulmanos, normal para eles comer insetos, eles comem insetos, comem larvas, comem gafanhotos. Nós aqui no Brasil não comemos, isso não é comum à nossa cultura. Temos também as culturas de regiões aqui no Brasil, por exemplo. Aqui na região norte é normal tomar açaí, comer peixe, né, de água doce, como o tambaqui. Se você for para outras regiões, você não vai encontrar esse tipo de alimento. Ou seja, também um exemplo, lá em Belém é comum comer peixe com açaí. Aqui na região norte, aqui em Porto Velho, é comum tomar açaí, mas não com peixe, certo? Então isso é um fator cultural que influencia a alimentação. A questão da religião. Não comer carne. Tem culturas que proíbem o consumo de carne de porco. Por quê? Porque o porco é um animal sagrado. Então, para a gente aqui no Brasil não é comum nós comermos os porcos. Mas em outras religiões condenam isso, não permitem o consumo da carne de porco. O conhecimento científico, como é que ele vai influenciar? Bom, hoje, atualmente, nós temos o quê? Muitas informações sobre a alimentação, né? Então, quando sai uma reportagem falando que o consumo excessivo de sal vai fazer mal para a saúde, muitas pessoas acabam diminuindo bastante o consumo de sal para que isso não cause um dano à saúde, ok? Então, esses são os estudos dos alimentos que vão influenciar na hora de comer. Outro fator são as condições econômicas, certo? Na hora de escolher os alimentos, principalmente um exemplo são as classes mais baixas, elas dividem o alimento em alimentos fortes e alimentos fracos. Como assim? Os alimentos fortes, eles consideram o quê? O arroz, o feijão e a carne, certo? E os alimentos fracos, as frutas e a verdura. Então, na hora de procurar, de comprar, de consumir esse alimento, eles preferem consumir os alimentos fortes, comprar os alimentos fortes do que os fracos, porque, segundo eles, os alimentos fortes, eles enchem, dão questão de saciedade. E se eu comer uma fruta ou uma verdura, eu vou sentir com que nosso estômago ainda quer, né, algum alimento. Então, essa classe, ela acaba diferenciando dessa forma. Na hora de escolher, ela não leva em consideração a questão dos nutrientes, apenas a questão de saciedade, se o alimento vai saciar ou não a fome deles, ok? Então, a condição econômica também influencia muito, certo? Bom, caráter social. A alimentação, ela está presente desde o nascimento em nossa vida, ou seja, com a amamentação, né, é o primeiro contato de alimentação. E essa amamentação, ela acaba desenvolvendo uma questão de afeto e de proteção. A criança se sente mais protegida, né, no momento de se alimentar, de amamentar, pois ela está nos braços, no colo da mãe, está mais próximo da mãe. Então, acaba desenvolvendo o quê? Uma questão social. Bom, a alimentação, ela também causa o quê? Um processo de socialização. Como assim? Aqueles encontros que temos nos finais de semana, né? Um almoço de família dos finais de semana servem para a gente se socializar. Outro tipo são os almoços que são realizados hoje em dia com os colegas de trabalho na hora do almoço. Muitas pessoas não conseguem ir em casa e acabam almoçando no trabalho. Então, aqui é outro processo de socialização, ok? Então, a gente viu aí que a alimentação, ela é influenciada por vários fatores, tá? Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração na hora de se alimentar. Bom, agora já que a gente já sabe que os alimentos possuem vários significados e de acordo com a religião, com a cultura, com as condições econômicas ou com a socialização, né? Esses são os fatores que influenciam. É hora de escolher bem os alimentos para a gente garantir o quê? Uma alimentação saudável. Então, a aula de hoje, ela serviu para conhecermos os tipos de alimento e saber qual alimento será necessário
a gente escolher na hora de se alimentar. Vimos que são um conjunto de alimentos, todos têm uma função e nenhum vai desenvolver essa função isoladamente. Devemos consumi-lo todos os grupos dos alimentos, certo? Então, professora Sabrina, sua consideração em relação à aula? Então você viu aí que a alimentação é um processo bem complexo, né, que envolve vários fatores e que devem ser todos considerados. E é importante que você verifique também se na escola que você trabalha, no seu ambiente de trabalho, existe alguém ou alguma criança que possui algum tabu alimentar e crie alternativas, né, de alimentos em que não sejam proibidos para essas pessoas. Então, será que na correria desse nosso dia a dia, ainda assim é possível você ter uma alimentação saudável? Então reflita, eu acredito que com certeza é possível termos uma alimentação saudável. Então a aula de hoje serviu justamente para isso, para você conhecer o conceito de uma alimentação saudável e como ela pode ser feita. Ok, então obrigada pela atenção, né, de hoje durante essa aula e convido todos vocês para estarmos juntos na próxima aula com a unidade 2. Obrigada.